Olá, boa tarde a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aqui comigo para a gente continuar, falando aqui da carta aos Hebreus, esse livro que tem nos edificado tanto, tem edificado a minha vida, creio que está edificando a sua vida também. E creio que o Senhor vai nos dando graça e revelação para a gente continuar esse estudo. E nesse capítulo 7 aqui da carta aos Hebreus, fala sobre a superioridade do ministério de Jesus. Fala que o Senhor Jesus não pode ser substituído. Por quê? Porque ele, o sacerdócio dele é maior do que qualquer outro sacerdócio. Lá no início do verso 7 fala sobre Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque era o rei de Salém. Ele era o sacerdote também, um sacerdote inclusive muito usado ali, naquela época por Deus. Foi ele também que ungiu ali Abraão. E ele é um tipo de Cristo. Melquisedeque, ele já apontava para Cristo. Melquisedeque também, ali na história dele, ninguém se achou nada sobre a genealogia de Melquisedeque. Não se encontra nada, sobre a genealogia dele. Então, Cristo, ele é santo, ele é puro, ele não tem pecado. Ou seja, Cristo ele não tem um passado, Porque Jesus Cristo, na verdade, ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim. Ele está em todas as estações, em todo o começo e o final de todas as coisas. Por quê? Porque ele é único, E ele está acima de todas as coisas, principalmente, acima de todos, esse sacerdote. Mas eu quero ler com você, a partir do verso 22, do 22 ao 25. Quero ler com você no verso 7, que fala assim, no capítulo 7, que fala assim: por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador da superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que, por ele, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, nesse capítulo aqui, fala que Cristo, o sacerdócio de Cristo é superior do que os outros. Por quê? Porque aqueles sacerdotes, antigamente, mesmo sendo assim, homens usados por Deus, homens que foram ali tementes a Deus, obedientes a Deus, mas eles eram pecadores, É tanto que os sacerdotes daquela época, eles primeiro tinham que fazer ali o sacrifício, primeiramente pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo, Eles tinham que fazer isso, antes. E o seu sacerdócio encerrava a partir da sua morte. Quando eles morriam, encerrava com ele também o seu sacerdócio. E ali era levantado outro sacerdote, para aquela época, para aquela geração. Era levantado ali. Mas com Jesus não houve esse impedimento. Não tem esse impedimento. Porque Jesus, na verdade, quando ele se rendeu à morte, porque a morte não tem poder sobre Cristo, ele rendeu o seu espírito, ali, mas ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele não está morto. Então o sacerdócio dele não pode ser encerrado, Tem que continuar. Até porque Jesus, ele além de ser o sacerdote, eterno, ele também foi o sacrifício perfeito, Ele mesmo foi tanto o sacerdócio, ele é o sacerdócio eterno, como é o sacrifício perfeito. Ele também é o único que pode interceder por nós diante do Pai, do nosso Deus Pai. É o único que pode interceder por nós, É o único que pode expor, as nossas necessidades diante de Deus e resolvê-las. É o único, Porque ele não está morto, ele está vivo. Lá em João 14:6, que eu quero ler com você, fala exatamente assim, lá em João 14:6, fala assim, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, nós não podemos chegar diante do Pai se Jesus não nos levar até ele. Então ele fala: eu sou, eu que te levo. Ninguém vai poder chegar diante do Pai se eu não te levar. É isso que Jesus está falando. Não há outro, mediador que nos conecta até o Pai, que nos leva até o Pai. E a humanidade, assim, ela criou
né, para si, assim, vários ídolos. Pessoas que foram usadas por Deus naquela época, né, que fizeram, né, ali história, que marcaram épocas, mas que eram pessoas pecadoras e que encerraram o seu sacerdócio junto ali com a morte, né? Então, eles não podem interceder por nós diante do Pai, porque eles estão mortos, né? Eles morreram. Eu quero também ler com vocês aqui o verso 26 e o 27, que fala assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, e depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, de uma vez por toda, quanto a si mesmo se ofereceu. Então, é isso. Cristo, ele tanto, é o que eu falei, ele tanto é o sacerdote eterno, como ele é o sacrifício perfeito. Cristo não tem pecado. Cristo não tem, ele é santo, ele é puro, né? Então, Jesus Cristo, ele é o único que pode nos salvar eternamente, né? Da morte, do pecado, da condenação do inferno. É o único que nos livrou da ira de Deus também. Ele é o único, só o Senhor Jesus é o único que pode nos dar redenção, né? Ali na cruz, o Senhor Jesus, ele resolveu todas as coisas, todos os problemas foram resolvidos lá na cruz. Por quê? Porque quem está morto não pode interceder por nós, mas Jesus pode, porque ele está vivo, né? Ele está vivo e ele está acima de todos e de tudo. Ali a gente vê também ali no rico e o Lázaro, você pode ver lá depois, que o rico e o Lázaro, o rico estava no seu lugar de tormento, estava sendo atormentado, e ele viu que Lázaro estava ali no seio de Abraão. E o que ele falou para Abraão, né? Ele falou assim: Abraão, deixa que Lázaro vá ter com os meus irmãos. Ele tinha muitos irmãos. Deixa que Lázaro vai ter com os meus irmãos, para que eles não caiam na mesma, né, ali onde eu caí, para que eles não venham parar onde eu estou agora, nesse lugar de tormento. E o que Abraão falou para ele? Que se eles não estavam escutando quem estava vivo lá, né? Que quem estava ali pregando a palavra, levando o evangelho, eles não estavam crendo, não estavam acreditando, tampouco eles acreditariam em quem já morreu, né? Então, quem já morreu não pode interceder por nós, né? Só Jesus pode interceder por nós, porque ele está vivo, ele está vivo. O Senhor Jesus é o intercessor único e santo e perfeito e está vivo para interceder por mim e por você. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje nessa tarde. Ela tem assim edificado a minha vida, enriquecido a minha vida, e eu creio que vai enriquecer também a sua. Que você possa depois pegar esse capítulo, ler mesmo com graça ali, né? Eu creio que Deus vai te dar muito mais revelação, tá bom? Então, eu quero desejar para você uma abençoada tarde, né? E que você seja ricamente abençoado, que você fica na paz, que você fica com Deus, em nome de Jesus. E até o próximo estudo.